tá difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Amém. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus. Já posso ouvir os céus cantando, a terra clama pela sua vinda. Minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, ele vem. Seus olhos são como de fogo,
buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Saúde a igreja com a graça e paz. Amém. Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e recompensam sem par. Chuvas de graça, chuva pedimos ao Senhor, mandam chuva constante, chuva do Consolador. Cristo não tem concedido o Santo Consolador, de plena paz os enchido para o reinado de amor. Chuvas de bem graça, chuva pedimos ao Senhor, mandam chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser. Chuvas de graças, chuva pedimos ao Senhor, mandam chuva constante, chuva do Consolador. Faz o teu servo piedoso, dá-lhe virtude e valor, manda os teus dons preciosos do teu santo preceptor. Chuvas de graças, chuva pedimos ao Senhor, mandam chuva constante, chuva do Consolador. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Jesus. O irmão Aguinaldo também tem a sua oportunidade de louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Oi, eu vou saudar a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de falar para os irmãos que é um prazer a gente ver, né, estar na igreja com essa chuva gostosa que está chovendo agora, né? Que é um prazer. Então, quando nós chegou aqui, nosso Senhor já estava, né? É como o hino, eu vou cantar nesse instante esse hino, eu vou oferecer para todos os irmãos que estão aqui na igreja, inclusive para os moradores também aqui desse bairro aqui. Sinta Jesus entrando dentro da sua casa, de seu lar, aí, no seu quarto, na sua cozinha, em qualquer lugar que você esteja, tá certo? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio
glorioso nosso Senhor. Mais outro louvor aqui do Forrozeiro de Jesus. Esse Deus de quem servi não é um Deus de confusão, pois é um Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Esse Deus de quem servi não é um Deus de confusão, pois é um Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O fogo está caindo dentro da congregação, e os anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo está caindo dentro da congregação, e os anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, é direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, quando o fogo desce o inimigo sai, quando o fogo desce o inimigo sai. Se é de Deus, deixa cair, se é de Deus, deixa queimar, se é de Deus, deixa o poder, vem pra batizar. Se é de Deus, deixa cair, se é de Deus, deixa queimar, se é de Deus, deixa o poder, vem pra batizar. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, quando o fogo desce o inimigo sai, quando o fogo desce o inimigo sai. Então, prazer, né, irmão? E você quer ver a obra ir sempre à frente, até a vida da gente mudar? Seja dizimista e ofertante à casa do Senhor, para você ver muitas farturas na sua casa e melhoramento de vida. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Eu vou louvar aqui o Senhor com hino. Enquanto a gente louva, os irmãos têm a oportunidade de cooperarem na obra de Deus com os dízimos e ofertas. Glória a Jesus. Entra na presença de Deus, irmão, e adore ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu te falei que obedecendo minha voz, inimigos se levantariam. Eu te falei que ia chorar, que ia doer, a tua alma até gemeria. Mas tu me ouviu, me obedeceu, e eu vi quando a lágrima rolou. Mas hoje eu te justifico e te levanto, e agora canta e diz pra essa nação que sou eu quem faço. Faço quando todo mundo diz vai morrer, faço quando todos dizem não vai vencer, faço quando tu mesmo perdido continuas a me adorar. Faço quando todo mundo está contra você, faço quando os teus amigos não querem te ver, faço quando tu mesmo sangrando continuas a me adorar. Meu filho, melhor tu me obedecer, sacrificar. Agora vão ver que foi eu quem falei com você e que muitos não iriam entender. Disseram que a tua própria cova tu mesmo cavou. Então vão perceber que eu tenho intimidade com você e que meus planos não iriam se perder. Faço e refaço tudo de novo pra justificar você. Aleluia!
Mas tu me ouviu, me obedeceu, e eu vi quando a lágrima rolou. Mas hoje eu te justifico e te levanto, e agora canta e diz pra essa nação que sou eu quem faço. Faço quando todo mundo diz vai morrer. Faço quando todos dizem não vai vencer. Faço quando tu mesmo perdido continuas a me adorar. Faço quando todo mundo está contra você. Faço quando os teus amigos não querem te ver. Faço quando tu mesmo sangrando continuas a me adorar. Meu filho, melhor tu me obedecer do que sacrificar. Agora vão ver que foi eu quem falei com você e que muitos não iriam entender. Disseram que a tua própria cova tu mesmo cavou. Então vão perceber que eu tenho intimidade com você e que meus planos não iriam se perder. Faço e repasso tudo de novo pra justificar você. Responde cantando, pois eu sou teu Deus. Responde cantando, eu sou amigo teu. Responde cantando que eu faço assim. Responde cantando que eu cubro bem ali. Responde cantando, eu vou te levantar. Responde cantando, a tua vida vou mudar. Responde cantando, me dá glória, me adora que eu vou cumprir. Responde cantando, pois eu sou teu Deus. Responde cantando, eu sou amigo teu. Responde cantando que eu faço assim. Responde cantando que eu mudo bem ali. Responde cantando, eu vou te levantar. Responde cantando, a tua vida vou mudar. Responde cantando, a glória da segunda casa será bem maior. Eu te falei, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a ministração da palavra, e a irmã Gildeone é a mensageira da noite, tem a oportunidade de aqui trazer o recado de Deus para o nosso coração. Tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Antes de ministrar a palavra, eu vou aqui cantar um hino. Agradecendo ao Senhor, louvamos a Deus, né? Por ter ido e voltado com a presença do Senhor, né? E o Senhor foi conosco, nos acompanhou em todo o tempo. E eu sou grata a Deus por isso, né? Foi bênção. E é bênção poder estarmos na presença do grande Deus, né? Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim,
meu DNA te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu te adorarei. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu te adorarei. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. É muito bom saber que nós nascemos para adorar o nome do Senhor, né? E quando nós passamos a entender isso, que nós nascemos para adorar ao nome do Senhor, aí a gente começa a adorar e nada nos cala, nada nos para, nada nos impede, porque a gente precisa entender isso. Nascemos para adorar, e bom é adorar o nome do Senhor. Não existe coisa melhor. Bom é adorar o nome do Senhor, aleluias. Quando a gente adora, a nossa alma se alegra, né? Você pode ter tido ali aquele dia puxado, cansativo, mas aí vem aquele renovo quando você começa a adorar. Aí vem ali, você começa a sentir a presença do Senhor, porque assim, irmãos, a presença do Senhor, ela faz a diferença, aleluias. Não tem ninguém que entre na presença do Senhor e ele saia da mesma forma. Aquele que entra na presença do Senhor, ele sai diferente, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós vamos fazer a leitura na palavra do Senhor em Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Hebreus capítulo 3. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, onde nós estaremos refletindo nessa noite, culto de doutrina, de ensinamento da palavra do Senhor,
onde nós temos essa rica oportunidade de aprender a palavra de Deus e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Hebreus 3, do versículo 12 ao 14, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vamos orar. Pai soberano e eterno, Deus todo-poderoso, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pelo privilégio de poder estar na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, obrigado pela tua graça, obrigado pela salvação de nossa alma, obrigado, Senhor, pela tua presença gloriosa, Pai. Fica conosco a cada dia, Senhor, fala aos nossos corações, vem a cada dia, Senhor, abençoando, Senhor, o teu povo, a tua igreja, para louvor e glória do teu nome, é que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra que nós vamos meditar vai falando sobre o perigo da incredulidade e da desobediência, né? E aí a gente vai vendo que o versículo ele inicia dizendo: tente cuidado, né? Ter esse cuidado para que a gente não fique com o coração endurecido. Por quê? A incredulidade é justamente isso. Quando o coração ele está endurecido, o que acontece? Automaticamente o ser humano é levado a desobedecer a Deus. Porque a incredulidade é o contrário daquele que crê, daquele que tem fé, né? Porque aquele que tem fé, ele crê e ele obedece. Mas quando se tem um coração cheio de incredulidade, a incredulidade nos afasta de Deus. Por quê? Porque a incredulidade nos leva ao pecado. E o pecado é a desobediência a Deus. E a desobediência a Deus nos afasta de Deus. E por isso a Bíblia vai citando e vai dizendo para que nós tenhamos esse cuidado. A gente não pode deixar isso passar desapercebido, porque muita gente se perde justamente por isso. Por quê? Porque não crê na palavra de Deus. E o não crer na palavra de Deus lhe leva à desobediência. Quando a gente não crê, não acredita na palavra de Deus, não crê na palavra de Deus, a gente não obedece. É assim o que acontece. Sabe por que muita gente está se perdendo no mundo? Justamente por falta de crer na palavra de Deus. Porque se acreditasse, obedecia. Tem muita gente que não acredita na palavra de Deus e por isso não obedece, né? E aí a gente vai vendo o dano, né, que isso causa, né? O que acontece quando alguém não acredita e não obedece à palavra de Deus, a consequência é muito grande, né? Por quê? Porque quando não se acredita em Deus, se vai se distanciando de Deus. Porque é assim que o pecado faz, né? O pecado ele distancia o homem de Deus. E por isso que o Senhor ele vai dizer na sua palavra para ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado, esse zelo. Quando se tem cuidado com alguma coisa, é diferente, né? Não é para fazer de qualquer jeito, não é para viver de qualquer jeito, mas ter esse cuidado para que não aconteça de o nosso coração ele ficar cheio de incredulidade, para que nós não venhamos nos afastar de Deus. Deus não quer que a gente se afaste dele em momento algum da nossa vida.
Deus não quer que a gente se afaste da sua presença em momento algum da nossa vida. Algumas pessoas não entenderam ainda isso que a palavra de Deus ensina, né? Por quê? Porque Deus, ele não quer que o ser humano esteja distante, mas Deus quer que nós estejamos aos seus pés, na sua presença, aprendendo com Ele dia após dia. Porque se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós negligenciarmos de buscar a presença de Deus, e aí a gente vai ver que a palavra do Senhor, ela vai falando a respeito disso, né? Das consequências que isso pode causar na vida do ser humano. A gente vai vendo que a Bíblia foi dizendo que esse cuidado nós devemos ter, não é depois. Esse cuidado de obedecer a Deus, de guardar a palavra de Deus no coração, não é algo que deve ser deixado para depois. Nós devemos buscar a cada dia sermos perfeitos. Nós devemos buscar a cada dia sermos santos, como diz a palavra do Senhor. E aí ele vai dizendo que quando é que isso deve acontecer? É hoje, né? Não é para ser depois, é hoje. Por quê? Porque a gente não sabe quando é que o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vier para buscar o seu povo, para levar para o céu, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas entrará aquele que obedece à palavra de Deus. E por isso Ele diz, olha, tenha esse cuidado. Tenha esse cuidado para não se afastar de Deus. Não se afaste de Deus em hipótese alguma. Não se afaste de Deus por ocasião alguma. Não se afaste da presença de Deus. Mas busque a cada dia mais se aproximar, se achegar a Deus. Porque é isso que a palavra do Senhor vai nos ensinando. A palavra do Senhor nos ensina dizendo, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Sabe por quê, irmãos? Quem se distancia não é Deus do ser humano, não. É o ser humano que se distancia de Deus. Deus, Ele permanece no mesmo lugar. Deus, Ele permanece sendo fiel em todo o tempo. Mas o que acontece com o ser humano? Muitas vezes ele se encanta com as coisas dessa vida e começa a pecar, a se distanciar da presença do Senhor. E quando ele faz isso, cada pecado vai lhe deixando cada vez mais longe da presença de Deus. E aí ele pensa, ai, Deus me esqueceu, Deus não vê mais, não olha mais para mim. Mas é o pecado que está causando a barreira entre o ser humano e Deus, né? E aí a gente vai vendo que Deus, Ele permanece sendo fiel o tempo todo. Quem é infiel muitas vezes é o ser humano, mas Deus, Ele permanece sendo fiel, Ele permanece sendo bom o tempo todo. E aí a gente vai vendo que a palavra do Senhor, ela diz, para nós termos esse cuidado e nos dá o exemplo, mais adiante a gente vai vendo que Ele dá o exemplo do povo de Israel. Por que foi que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? Uma coisa que não era para eles terem passado 40 anos no deserto. Sabe por que eles passaram? Porque eles não acreditaram. O coração deles endureceu. Eles viam os milagres. Eles viam ali tudo que o Senhor falava para eles. Os milagres, coisas sobrenaturais aconteciam naquele lugar. Mas aí o que acontecia? Eles endureciam o coração. E quando se endurece o coração, o que acontece? Automaticamente não obedece a Deus, não agrada a Deus. Porque Deus, Ele quer que o ser humano ele tenha um coração quebrantado, né? Um coração limpo, um coração contrito, um coração quebrantado. Isso sim é um sacrifício a Deus. Isso sim agrada a Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizendo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. O que eles fizeram? Eles endureceram, o povo de Israel endureceu o coração. E aí o Senhor abria o mar, eles viam que o Senhor tinha ali feito aquele milagre, mas aí depois quando eles passavam, parece que aquilo tinha apagado da mente. Eles já não se lembravam que Deus, Ele quem tinha o controle de tudo, né? E aí a gente vai vendo o que eles faziam, eles desobedeciam a Deus por causa disso. A gente vai ver que mais adiante eles começam a sentir sede.
E quando eles sentem sede, ao invés deles irem buscar ao Senhor, Senhor, faça aqui um milagre, alguma coisa, porque o Senhor teve o poder de abrir aquele mar, o Senhor vai ter o poder de fazer alguma coisa em nosso favor. Porque uma coisa a gente precisa entender, que a nossa vida, a vida do servo de Deus está nas mãos de Deus. E que nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. É Deus quem cuida da gente. E aí a Bíblia vai dizendo que eles, ao invés de clamar a Deus, de pedir a Deus, né? Porque a gente precisa entender isso, que o Senhor a todo tempo, Ele está ali vendo a situação de cada um. A situação do ser humano, a vida do ser humano, o que ele vive, o que ele passa, não está desapercebido aos olhos de Deus. Ele vê tudo. Deus vê tudo. Deus estava vendo ali o momento que eles sentiram sede. O que eles precisavam fazer? Pedir ao Senhor, clamar a Deus, entender que dependia de Deus, porque a gente depende totalmente de Deus. Tem gente que acha que não precisa de Deus, mas precisa. O ser humano, ele é totalmente dependente de Deus. Ele precisa de Deus para tudo na sua vida. E aí quando a gente passa a entender isso, que nós precisamos de Deus na nossa vida para tudo, a coisa começa a agir diferente. Por quê? Ao invés de murmurar, eles precisavam clamar a Deus. E aí o que foi que eles fizeram? Fizeram errado. Foram murmurar, foram reclamar contra Deus. Senhor nos trouxe para cá para morrer de sede. E começaram a reclamar e começaram a murmurar. E isso não agradou a Deus. Porque Deus, Ele tem cuidado dos seus. E Deus, Ele se agrada quando nós temos um coração grato a Ele, né? E aí o que eles fizeram? Eles não estavam gratos a Deus, né? Eles tinham ali ingratidão em seu coração. Ora, se nós que somos seres humanos, nós nos agradamos quando alguém agradece, quando alguém é grato, imagine Deus, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele se agrada quando a gente agradece, né? Agradecer a Deus, porque quando a gente toma essa atitude de agradecer a Deus, é porque a gente está reconhecendo que aquilo que nós temos, que aquilo que nós somos, foi Deus na nossa vida, foi Deus quem nos deu. E aí a gente passa a viver de forma diferente, né? Muita gente vive a vida só a reclamar, reclama disso, daquilo, daquilo outro, e reclama e murmura. E acaba por não reconhecer e não ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque pelo simples fato da gente estar vivo, isso é suficiente para que a gente adore a Deus na beleza da sua santidade. Porque é Ele quem nos dá o dom, a dádiva da vida, né? E aí isso é motivo suficiente, né? E aí o que acontece? A gente sabe que o mundo é cheio de aflições, é bem verdade. Mas o que a palavra do Senhor vai nos ensinando a cada dia é termos um coração grato na presença de Deus. Quando a gente muda as coisas, quando a gente para de reclamar e murmurar e começa a adorar a Deus, tendo essa gratidão a Deus, a gente começa a ver as coisas numa ótica diferente, numa visão diferente. A gente começa a entender, será por que isso está acontecendo? O Senhor tem um propósito nisso aqui. O que o Senhor está querendo me mostrar através disso aqui? A gente começa a ver as coisas diferentes. Então, ao invés de murmurar, a gente vai ali esperar o tempo de Deus, ver o que Deus está querendo trabalhar naquilo ali. A gente vai vendo que a palavra do Senhor, ela vai dizendo que os israelitas, eles passaram os 40 anos, naqueles 40 anos em que eles passaram ali naquele deserto, eles tiveram muitas oportunidades de adorar a Deus. Eles tiveram muitas oportunidades de agradecer a Deus. Mas aí o que fazia? Na primeira dificuldade que aparecia, eles reclamavam contra Deus. Porque as pessoas acham que a vida é de facilidades. E não é. O Senhor diz que existem as dificuldades. Existem os obstáculos, existem as barreiras a serem ultrapassadas, mas Ele não disse que esses obstáculos seriam invencíveis. Ele não disse que a gente não iria ultrapassar, mas Ele disse, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo,
né? O Senhor lhe disse que com Ele nós somos mais do que vencedores, né? Então isso é suficiente para que a gente se achegue a cada dia mais à presença do Senhor, sabendo que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor nós podemos vencer todas as barreiras. Com o Senhor nós podemos ultrapassar todas as muralhas. Com o Senhor nós podemos vencer toda e qualquer dificuldade. Por quê? Porque a gente entende que Deus é quem tem o controle de tudo. Deus é quem tem todo o poder no céu e na terra. Deus é quem tem o controle sobre todas as nações, sobre tudo o que acontece. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente passa a ver com um olhar diferente as coisas. A gente passa a ter um coração mais agradecido. A gente passa a ver as coisas de uma ótica diferente. Começa a ver as coisas com o agir de Deus, com o cuidado de Deus, e começa a agradecer a Deus nas mínimas coisas. Tem tantas coisas, irmãos, que Deus muitas vezes faz na vida do ser humano e que Ele deixa passar desapercebido. Quantas vezes a gente vai e volta e às vezes nem entende que ali Deus esteve guardando. Quando nós fomos essa viagem e voltamos, o nosso coração todo tempo estava grato ali, reconhecendo que era Deus que estava cuidando, que era Deus que estava ali conosco. Porque quando a gente passa a entender isso, a gente passa a ver as coisas de uma maneira diferente. Começa a sentir o cuidado de Deus nisso aí, né? Por quê? Porque Deus é bom. A gente precisa entender isso. E aí o que os israelitas fizeram? Quando estavam com sede, começaram a murmurar contra Deus e começaram a pecar contra Deus naquilo. E aí o Senhor vai e faz com que brote água de uma rocha, né? Para que eles vissem que não tinha nada difícil para Deus. Não existe nada difícil para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Às vezes a gente para e começa a analisar como Deus é grandioso. Ele fazer brotar a água da rocha. Ora, se é aquele que fez a rocha, por que não pode fazer brotar a água da rocha, né? Ele fez a rocha, Ele fez a água, Ele fez tudo quanto existe, fez as plantas, fez os animais, fez os céus, a terra. Por que Ele não tem o poder de trazer água, de saciar a sede deles? Tem, irmãos. Assim como toda e qualquer situação da nossa vida, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a bênção, o Senhor tem a solução, o Senhor tem a cura. E aí Ele espera do ser humano o quê? Uma atitude de dependência, de clamar a Deus. Clamar a Deus nunca será perda de tempo. Clamar a Deus é você reconhecer que é dependente de Deus. E clamar a Deus, quando você clama, você nunca sai sem a sua resposta. Porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom em todo o tempo. E a Bíblia vai dizendo que quando eles passaram a ter fome, eles viram ali o milagre que o Senhor fez, do mar, viram da água, tiveram fome. E aí o que acontece? Mais uma vez começam a fazer de forma errada, né? Ao invés de buscar a presença do Senhor, Senhor, sacia a nossa fome, Senhor, faça alguma coisa, porque alguma coisa, o Senhor lhe tinha o controle de tudo. O Senhor disse que estava com eles, mandou a coluna de nuvem para proteger eles do sol. Isso é que é Deus, irmãos. E eles não entendiam esse cuidado de Deus, a nuvem lá, todo tempo cuidando deles, para que eles não morressem naquele sol escaldante, né? E aí quando era noite, o que acontecia? O Senhor mandava a coluna de fogo, né? Para quê? Para que eles estivessem ali livres das férias ali, né? Do deserto, e também estariam ao mesmo tempo aquecidos. Porque no deserto era um frio, onde eles poderiam congelar se não fosse ali o cuidado de Deus, né? E aí a gente vai vendo como Deus é maravilhoso, irmãos. O mesmo Deus que cuidou desse povo é o mesmo que continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cuida de nós. E aí a Bíblia vai dizendo que Ele foi, quando eles sentiram fome, o que o Senhor fez? Mandou maná. Lá manda o Senhor maná de onde? Do céu. Porque para Deus não existe nada difícil. Se Ele quiser mandar do céu, Ele manda. Se Ele quiser usar um animal, se Ele quiser, Ele faz do jeito dele, né? Ele faz do jeito que Ele quer.
E aí, o que a gente precisa? A gente precisa crer. A gente não precisa entender como é que Deus vai fazer, como é que Deus age, como é que Deus vai chegar nessa causa, né? Porque às vezes tem causas na nossa vida que a gente diz, isso aqui é muito difícil, né? Isso aqui é impossível. E aí a gente começa a procurar como é que Deus vai agir nisso aqui, né? E às vezes a gente fica até se questionando, querendo ensinar até Deus como é que Deus vai fazer. A gente não entende. É que o Senhor, Ele sabe tudo, irmão. Ele sabe além da gente. A gente não precisa falar para que Deus saiba o que nós estamos pensando, o que nós íamos dizer. Ele já sabe. E aí, a gente está vendo só o agora. Mas o Senhor está vendo além, o futuro, né? O Senhor vê além daquilo que a gente está vendo. E aí a gente vai vendo que a palavra do Senhor vai dizendo que eles estavam se detendo naquele momento. Naquela dificuldade. Às vezes a gente fica fixado só naquele problema, olhando só para aquela dificuldade. Eles estavam com fome? Estavam. Mas o que acontece? Eles já tinham visto o que Deus havia feito. Eles não sabiam que Deus estava com eles, né? Isso era suficiente para que eles acreditassem que Deus iria cuidar deles nos mínimos detalhes. E aí o que aconteceu? O Senhor manda o maná do céu. E ali eles pegam, e aí eles ficam com aquele cuidado. Será que amanhã vai ter de novo, né? Mas o Senhor disse que era para eles pegar só para aquele dia. O maná você vai pegar só para hoje. Amanhã você vai pegar o da manhã, né? E aí o que acontece? Eles pegam para hoje e amanhã, né? Porque o ser humano muitas vezes age dessa forma, né? Tem esse medo de que amanhã não tenha, né? Mas o mesmo Deus que está hoje é o mesmo Deus que vai estar amanhã, né? Ele é o mesmo. Eles recolheram ali aquela ruma de maná, vamos logo aqui armazenar por um horror de tempo que vai que amanhã não caia, né? Mas aí eles não entendiam que Deus, Ele é o mesmo. Que Deus, Ele sempre existiu e sempre há de existir. Ele é de eternidade a eternidade. Pegaram aquela ruma de maná e guardaram. Vamos botar aqui onde tiver, vamos encher aqui todas as vasilhas, né? Para que não nos falte. Mas eles não entendiam que quem tinha o controle era Deus, não era eles não. Às vezes a gente acha que quem está no controle é a gente. Eu vou fazer do meu jeito, né? Porque eu fazendo do meu jeito vai ser direito. Não, irmãs. Deixe Deus fazer do jeito dele. Entregue tudo a Deus. É melhor do jeito de Deus. Eles vão fazer do nosso jeito. Recolher ali aquela ruma de maná. Eu acredito que botaram em tudo que tinha de vasilha, né? Para garantir. Achavam eles, pronto. Agora aqui nós estamos seguros. Mas seguro a gente está quando a gente aprende a depender de Deus, sabendo que Ele é quem nos guarda, que Ele é quem nos sustenta, que Ele é quem cuida de nós. E aí a Bíblia vai dizendo que eles, quando chegou no outro dia, imagina a cara deles quando viram que o maná não prestava para o outro dia, né? Era o maná de cada dia. Cada dia eles precisavam viver essa experiência, né? E aí mandou eles recolherem para um horror de dia. Não, Deus disse, vai ser desse jeito não vai ser do jeito que vocês querem não, vai ser do meu jeito. E aí Deus disse, vai ser todo dia, eu vou mandar, todo dia, né? E aí o que acontece? Eles recolhem, guardam, no outro dia quando olha, não está prestando, está estragado, né? E aí o que eles não entendem é porque o mesmo Deus ia mandar no outro dia, né? Deus ia mandar, né? E aí imagina a cara deles quando viram que o maná não estava prestando no outro dia, né? Eu começo a imaginar o que eles pensaram. Bem que Deus disse que não era para a gente guardar. É porque Deus sabia que ia ficar estragado, né? Às vezes a gente pensa que está agindo da forma que era para ser. E às vezes para de ouvir aquilo que Deus está falando com você, para fazer do seu jeito. Aí depois quando você faz do seu jeito, você se lembra daquilo que Deus disse. Olha, não era para ser desse jeito, era para ser desse outro jeito, né? Não era para guardar, era para você apenas recolher daquele dia, né? Para você fazer o pão, o bolo daquele dia. E aí o que acontece? Quando chega ali a hora de fazer, estava estragado, né? Por muitas vezes o ser humano faz isso, acha que está fazendo a coisa certa, desobedecendo aquilo que Deus disse. E aí o que acontece? Se depara com situações como essa.
O maná, que era providência de Deus, se estragou. Né? Por quê? Porque era para aquele dia. E ele deixou ali, né? E aí o que aconteceu? Quando foi no outro dia, cai maná de novo. Vai guardar para no outro dia estar estragado? São lições, irmãos, que a gente vai aprendendo a cada dia. Isso foi para quê? Para que eles aprendessem a confiar em Deus. Confiar em Deus em todo o tempo. Confiar não é duvidar. Confiar não é questionar. Confiar é estar ali todo o tempo, acreditando. Eu posso até não entender. Eles poderiam não entender quando o Senhor disse, olha, é só para hoje, pegue só para hoje. Eles poderiam não ter entendido, mas poderiam ter acreditado, né? Por que Deus disse que guardar só para hoje e não para amanhã, né? Se eu pegar para hoje e para amanhã, eu já estou garantido, né? Que já caiu aqui aquela ruma com abundância, né? Porque quando Deus manda, irmãos, Deus manda com abundância. Quando Deus manda a bênção, se preocupe não, Ele manda com abundância. Ele manda com abundância, com fartura. Não falta não, né? O que aconteceu quando aquela mulher que tinha perdido o seu marido e que vinham levar os seus filhos para serem escravos? O Senhor fez com que o seu azeite fosse multiplicado. A farinha e o azeite não faltou não. Quando o Senhor mandou foi com abundância, né? Não faltou não. E aí a gente vai vendo que muitas vezes é nisso aí que o Senhor vai nos ensinando também. Na questão do dízimo, né? Às vezes a pessoa diz, eu não vou entregar porque vai faltar para amanhã, né? Falta não, irmão. Quando a gente é fiel a Deus, não vai faltar não. Porque Ele é quem providencia. É Ele quem cuida nos mínimos detalhes. Quando Ele diz, ó, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Você sendo obediente a Deus, sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, Ele diz, fazei prova de mim, se eu não repreender o devorador. Às vezes a pessoa diz, eu não vou entregar, porque vai faltar para amanhã, né? E aí deixa de ser fiel a Deus, desobedece o que Deus falou, e aí o que acontece? A porta fica aberta para o devorador vir e devorar, né? Isso foi o quê? Foi falta de confiança. Não acreditou que Deus ia cuidar do amanhã. A gente às vezes se preocupa com o amanhã, sem entender que o amanhã não pertence a nós. E a gente se preocupa tanto com o amanhã. Vixe, será que amanhã vai ser assim e tal e tal? E às vezes planeja e faz e arquiteta e tal e tal e tal. Mas o amanhã não pertence a nós não, irmãos. O amanhã pertence a Deus. Então cabe a nós confiarmos em Deus que tem o controle do amanhã, né? O controle do amanhã não está nas nossas mãos. Quantas vezes a gente planeja, a arquiteta vai ser assim, amanhã vai ser desse jeito e tal, e planeja o dia todinho. E aí o que acontece? De repente acontece tudo o contrário daquilo que a gente tinha planejado, né? Por quê? Porque é melhor os planos de Deus do que os nossos. É melhor quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus do que fazer do nosso jeito. Entrega a Deus, né? Entregar o amanhã a Deus, entregar o hoje a Deus, entregar tudo nas mãos de Deus e confiar, né? Porque aquilo que Deus faz é sempre o melhor, né? E aí o que acontece? A Bíblia vai dizendo que por quantas vezes o povo ali ouviu a voz de Deus, endureceu o coração e não obedeceu a Deus, né? E aí isso fez com que eles não entrassem na terra prometida, né? E aí a gente vai vendo o quanto isso foi ruim para a vida deles, não ouvir a voz de Deus e obedecer. Antes eles endureceram o coração e desobedeceram. Por isso que a palavra vai dizendo que nós devemos ficar firmes, guardar firmes, a cada dia buscando a presença do Senhor, guardar firmes a nossa confiança, para que nós venhamos a cada dia mais estarmos no centro da vontade de Deus. Obedecer a Deus é sempre o melhor, e buscar a presença do Senhor é sempre o melhor. E aí ele diz, portanto importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ouvir a palavra de Deus e guardar. Guarde no coração
a cada dia. Não deixe passar desapercebido, não. Guarda no coração. Por quê? Porque quando a gente guarda a palavra de Deus no coração, a gente vai estar obedecendo a Deus, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos viver a vontade de Deus na nossa vida, obedecendo para a glória de Deus. Graças a Deus, né? Está aí a palavra do Senhor ministrada. Antes da gente fazer aqui o clamor sobre o altar, quero avisar os irmãos que a nossa viagem até a cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, foi uma bênção, deu tudo certo por lá. A viagem, tanto a viagem da ida quanto a viagem da volta, foi tranquila, graças a Deus. E nós estávamos lá em Apodi, no Rio Grande do Norte, estávamos se lembrando dos irmãos aqui, e a gente se alegra porque a gente sabe que também os irmãos estavam em oração, orando para que Deus nos conduzisse nessa viagem de ida e volta. É 900 quilômetros daqui para lá, é muito chão para cortar, mas a gente vai na direção de Deus e confiando no Senhor. Quando eu coloco um propósito no meu coração, pode dar sangue na canela, eu cumpro, porque a gente organizou um evento que foi na quinta-feira passada, lá na Cidade do Ouro, que foi a festa de abertura oficial da nossa congregação ali. Na sexta eu ainda estava desmanchando a festa, né? Não deu tempo de descansar, porque um evento daquele ali, no outro dia tem muita coisa para ser feita ainda, né? E aí a gente desmontou a festa e eu estava para viajar já no sábado, cansado da festa, da organização do evento. Por causa também do evento eu peguei um pouquinho de estresse e deu um probleminha aqui no meu olho, né? E eu fiquei com o olho doendo, um pouco vermelho, um pouco devido ao estresse, né, da festa. Mas mesmo assim eu fui a Apodi, porque quando eu coloco um propósito eu vou, né? Graças a Deus cheguei por lá, passei 2, 3 dias, estava bom do olho, fiquei logo bom, mas a viagem foi meio complicada, foi só quase com o olho, né? Eu fui. Os meninos estavam muito animados para ir, a esposa também, né? E eu não queria cancelar a festa, não queria cancelar essa oportunidade, eu também queria ir, estava muito animado para ir, e aí fui só com o olho mesmo, né? E voltei com 2, né? Tá vendo aí? Pois é, se a pessoa às vezes diz, não vou porque tá com a dor na unha, não sei o que, vocês não imaginam como era que eu estava quinta-feira. Esse olho aqui, meu irmão, doía, que não era brincadeira não. Quando eu olhava para qualquer coisa assim, qualquer claridade, doía, né? Mas quinta-feira vocês viram lá, era glorificando a Deus, animadamente. Vocês nem perceberam, não foi? Vocês nem perceberam, né? Porque a minha alegria era maior do que a dor, né? Porque o crente, ele adora na alegria ou na dor, né? Não, se o dia não for perfeito, eu não vou. Se estiver doendo um pouquinho aqui em minha perna, eu não vou. Você tem que adorar a Deus, irmão, na alegria ou na dor. É nessas horas que a gente diz, a gente mostra para o Senhor: Senhor, eu estou contigo, aqui é na alegria ou na dor, eu estou na presença de Deus. Pois é. E aí a gente foi à viagem, graças a Deus não aconteceu nada, estamos aqui tranquilos, né? Curado do olho, fiquei curado. Eu tinha comprado um colíriozinho, porque não ia dar tempo passar em médico, eu fiquei bom e não deu tempo. Daí quando eu chegar em Jacobina da volta, se meu olho ainda é com problema, eu vou procurar um oftalmologista. Mas aí nem deu tempo, fiquei bom, tá vendo aí? Só prezou não, o médico foi Jesus. Jesus chegou e disse: compra um colírio e tal, vai lá na farmácia, compra um colíriozinho só para ficar lavando o olho. Aí comprei um colíriozinho só para ficar lavando o olho, pronto, fiquei bom. Foi a fé, pronto, Jesus chegou e curou. Aí eu digo, pronto, aí eu já estava me preparando para ir hoje lá no oftalmologista, mas aí já estava bom, né? Tá vendo aí? Então não deu tempo nem passar no médico, Jesus mesmo chegou e curou, resolveu problema. Então é isso, irmão, é ter fé em Deus, confiança no Senhor, compromisso, fé no Senhor,
porque Deus vai na frente. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar lá na Cidade do Ouro, né? Na congregação, que agora é congregação, né? O trabalho, congregação na Cidade do Ouro. O culto evangelístico vai ser na casa da irmã Patrícia, fica na rua 1, em frente à distribuidora, a casa da irmã Patrícia, vizinha a casa da irmã Cristiane, das gêmeas ali, vizinhas gêmeas ali. Amanhã, sexta-feira, vamos estar lá proclamando a palavra de Deus. No sábado, eu vou estar lá no Curral Velho, os irmãos orem, porque nós vamos estar realizando um trabalho lá no Curral Velho, proclamando a palavra de Deus, e os irmãos vão orando, porque é um culto evangelístico, né, nessa comunidade, na casa do irmão Rocha, lá no Curral Velho, e vamos proclamar a palavra de Deus. E no domingo é o culto aqui na sede, que agora volta os normais, os trabalhos, né? Passou esses 2 dias sem ter, domingo e terça, por causa que eu estava viajando, mas agora já voltou ao normal, os trabalhos aqui na sede, para a glória de Deus. Quem estiver precisando de oração, vem aqui à frente que nós vamos orar. O clamor sobre o altar, o pessoal está acompanhando online aí também, vai poder entrar na presença de Deus. Agora é o momento da bênção, agora é o momento da vitória. Então nós vamos clamar, vamos interceder a bênção do Pai eterno. Soberano Deus e eterno Pai, nós exaltamos e glorificamos a Ti, porque verdadeiramente o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paz. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado por estarmos aqui Te adorando e Te glorificando. Que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, os Teus servos que aqui se encontram nesse altar. Que o Senhor venha derramar agora toda sorte de bênçãos, derramando da providência, derramando da bênção, ó Pai. Ó Deus amado, Tu és o Deus que quebra toda cilada do maligno, que quebra toda obra do mal. Que o Senhor neste momento venha chegar com a cura, com a bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Estende as suas mãos, vai dando vitória, vai abençoando, vai capacitando o Teu povo, vai repreendendo o inimigo, pois o inimigo não pode tocar nessas vidas. Vai guardando, vai livrando este povo de todo mal. Derrama toda a sorte de bênção sobre os Teus filhos. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Te agradecemos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O trabalho está encerrado para a glória de Deus. Amém.